Quero compartilhar com vocês de um tema bastante relevante. Estava conversando com o Menegatti ali no começo do nosso Holy Hour, e eu falei, olha, me veio ao coração, eu entendi de Deus que era esse tema, e esse tema na realidade tem tudo a ver conosco em todas as áreas da nossa vida. E o perdão é diferente da desculpa. Desculpa, olha, me exima dessa culpa. Tudo que tem o prefixo desligar, não ligue. Desfazer, não vai fazer. Desculpe, me exima dessa culpa. O pedido de perdão, o perdoar é diferente. O perdoar realmente é reconhecer eu errei. Eu me arrependo do meu erro, ou o liberar o perdão, olha, eu reconheço e eu estou liberando você, eu estou te perdoando pelo erro que você cometeu. E todos nós estamos sujeitos a essa situação em todos os momentos e em todas as áreas da nossa vida. Como homens aqui, a maioria é casado, e se não houver o perdão no relacionamento conjugal, o casamento está fadado ao fracasso. Se não houver o pedido do perdão e a liberação de perdão no relacionamento entre pais e filhos, entre colegas de trabalho, entre sócios, gente, não tem como viver. Então, o tema que a gente vai compartilhar nessa noite é o perdão. Eu quero trazer para vocês isso, e eu vou fazer uma dinâmica. Eu gostei muito do que o Arthur fez, quando ele falou aqui, 3, 4 semanas atrás. Ele fez grupos de 2 ou 3, e eu quero desafiar você a se reunir rapidamente agora, não é para bater papo, falar de resultado de futebol, mas reúne 2 ou 3 aí, um pertinho do outro, e primeiro se apresenta, olha, eu sou fulano, muito prazer, e faça essa pergunta e responda essa pergunta. Qual é o teu sentimento quando você perdoa ou quando você é perdoado por alguém? Rapidamente, 2, 3 minutinhos, não é hora de bate-papo, mas faz essa pergunta, se apresenta e pergunta, olha, qual que é o sentimento quando você perdoa ou quando você é perdoado por alguém? Qual é a sensação, como você se sente? Ok, 30 segundos para encerrar.
Ok, vamos voltar aos lugares aí, a conversa tá boa. O pessoal já está mudando de assunto, já está esticando a conversa aí. Mas eu creio que deu para ter uma noção do sentimento de quando nós perdoamos. Ok? Rapaz, diz que mulher fala, mas quando o homem se libera para o homem falar, misericórdia. Ok? Vamos lá, vamos retomar então. Rapidinho, eu vou chamar aqui na frente algumas pessoas que eu sei pelo nome aqui, não combinei com ninguém, mas algumas pessoas que eu sei que estão aqui. André, vem aqui na frente. Edson Tateishi, vem cá por favor. Zé Carlos Bueno, vem cá. Quem mais? Deixa eu ver quem. Roberto, volta aqui então, aproveitar que você está aí ainda. Deixa eu ver quem mais aqui. Mateus, vem cá. Mateus, nosso locutor de FM, vai estar aqui. 2 palavras dentro do que vocês conversaram. Qual a sensação quando vocês perdoam, se sente perdoado no grupo ali? Qual foi o sentimento? Sentimento que Deus perdoa se você perdoar. Alívio. Libertação. Libertação também. Repete. Libertação. Agora você. Quero ver ele depois do Mateus. Vai lá. Libertação. Libertação e paz. Obrigado, gente. Pode sentar. Sabe o que é interessante? Se a gente fizer essa dinâmica 50 vezes, desculpe, nas 50 vezes, os sentimentos vão serão esses: alívio, bem-estar, paz, libertação, né? Sai um peso das costas, resolveu, está tudo bem. Não é isso que acontece? Vocês que não falaram, não foi mais ou menos isso que vocês compartilharam aí? Gente, se perdoar, se liberar perdão e pedir perdão faz tão bem assim, então por que é tão difícil perdoar? Já parou para pensar? Se perdoar só traz coisas boas, só traz sentimentos bons, só nos dá um alívio, só nos dá paz, só nos faz bem, por que é tão difícil perdoar? Já parou para pensar? E aí a gente vai falar assim, não, mas é que isso aí é muito legal de um modo geral, mas você não sabe a situação que eu passei. Você não sabe o que o meu sócio fez para mim, você não sabe o que o meu colega de trabalho, não sabe o que a minha mulher, ou pior, a ex-mulher fez para mim. Você não tem ideia do que o meu filho fez. Então isso está doendo aqui, está difícil de perdoar. Mas sabe lá no fundo, o que nos impede de liberar perdão e de pedir perdão? É isso aqui. Não, eu não vou baixar a guarda não. O que vai acontecer? O que vão pensar se eu pedir perdão? Vão achar que eu estou fraquejando. Isso não é coisa de homem. O que vão pensar se eu liberar o perdão? Vão continuar abusando de mim. Não, o que vão pensar, né, se eu baixar a guarda? Vão achar, puxa, isso não, onde já se viu, agora eu posso me aproveitar porque ele baixou a guarda. Isso não é coisa de homem, gente. Liberar perdão e pedir perdão é coisa de homem, sim. É coisa de homem íntegro. É coisa de homem que vive com integridade. É coisa de homem que quer viver com princípios cristãos. E liberar perdão e pedir perdão não é um sentimento. Quando eu sentir que eu devo perdoar, então eu vou perdoar. Quando eu sentir que está na hora, eu vou pedir perdão. Até lá, por enquanto, não. Mas sabe o que a gente aprende com a Bíblia? Que perdoar não é um sentimento, é uma decisão. Mais do que isso, perdoar não é um sentimento, é uma ordem do Senhor para nós. É uma ordem de Jesus.
É uma ordem que está lá na palavra de Deus. É interessante que em determinado momento, o apóstolo Pedro era o cara mais impulsivo dos apóstolos ali, e ele chega para Jesus e ele fala assim: mestre, quantas vezes eu devo perdoar? Até 7 vezes. Pra você ter uma ideia, a lei naquela época, a lei da religião judaica dizia que você deveria perdoar até 3 vezes. Pedro fala assim, ele chega para Jesus, eu acho que ele pensou assim, não está na Bíblia, como diz o Pascoal, né, mas eu imagino que ele deve ter pensado, até pela característica, né, vou fazer uma moral com Jesus aqui, né, a lei fala 3, eu vou além do dobro, eu vou aumentar isso em quase 150%. Mestre, o que você acha? Vou perdoar até 7 vezes, achando que ele ia ter toda a moral ali diante de Jesus, fala, olha só como esse cara é perdoador. E Jesus fala assim, Pedro, não até 7, mas até 70 vezes 7. Aí você faz a conta, 490, daí você anda com a cadernetinha, né? 487, 488, 489, 490. Não preciso mais perdoar minha mulher, não preciso perdoar meu sócio, cumprir. Não, o que Jesus quer dizer ali é que eu devo perdoar tantas vezes quantas forem necessárias. Eu devo pedir perdão tantas vezes quantas forem necessárias. E não é uma escolha, é uma determinação de Jesus. Até porque quando eu não perdoo, quem sofre com isso sou eu mesmo. Quando eu não perdoo, quem acaba pagando o preço sou eu mesmo. Acho que a maioria sabe, eu já compartilhei com vocês, eu trabalhei na indústria farmacêutica por 15 anos, né? E trabalhei muito com ansiolíticos, com antidepressivos, graças a Deus não precisei usar nenhum deles trabalhando nessa área, se bem que cheguei perto, né? Mas conversando com muitos médicos e tendo acesso a muitos estudos, e até hoje isso permanece, hoje, o que predomina nos consultórios e nas clínicas são as chamadas doenças da alma, as doenças psicossomáticas. O que é isso? Você vai ter uma hipertensão, talvez porque está comendo muita costela gorda, tem um pessoal aí que faz umas costelas aí, mas talvez pelo estresse, pela ansiedade, muitas vezes vai ser pelo estresse, pela ansiedade, você vai ter uma gastrite, uma úlcera, um problema mais sério, porque a gente vai guardando mágoa. E conversando muito com psiquiatras, com cardiologistas, eles têm compartilhado, e se tem médico aqui há de confirmar isso, que a manifestação física se dá por problemas da alma, as doenças da alma. E aí você vai ver que a doença do século XXI, a patologia do século XXI é a depressão. Além disso, vai ter um monte de hipertenso, além disso, vai ter um monte de gente com gastrite, com úlcera e com tantas outras patologias, tantas outras doenças. Muitas vezes, e estudos comprovam que mais de 40% das doenças se dão por esse motivo aqui. Doenças da alma. Você vai guardando mágoa, vai guardando rancor, vai guardando ressentimento, e o organismo, uma hora ou outra, ele vai cobrar. Uma hora ou outra você vai ter que botar para fora. E a gente vai guardando, e vai guardando, e vai guardando, e nós é que acabamos adoecendo. Percebe que a Bíblia, quando a gente fala que a Bíblia é um manual de instruções para a nossa vida, ela traz princípios que nos orientam a nos libertarmos disso aqui. Não quer dizer que toda doença é em função de você não liberar perdão, de você não perdoar, de você ter mágoas no coração, porque essa máquina vai envelhecendo. O tempo vai passando e vai precisando de uma revisão, vai precisando de um cuidado. Mas de um modo geral, em 40% das patologias, é por esse motivo aqui. Percebe que a gente fala assim, não, eu não vou liberar perdão, eu não vou pedir, jamais vou pedir perdão, e nós vamos guardando, e o homem tem essa característica. A mulher não, a mulher muitas vezes vai botar para fora, vai desabafar, vai te chamar para uma DR, né, o homem que é casado aí, discutir a relação. Geralmente ela faz isso na hora do futebol.
Está passando ali aquele jogo, você está grudado a fim. Vamos discutir sobre aquela situação que ficou pendente. Aí aumenta a crise, né? Fala assim, então vamos fazer o seguinte, vamos discutir depois, deixa eu assistir meu futebol. Mas a mulher bota para fora, a mulher reclama, a mulher chora, a mulher expõe seu sentimento. Mas o homem, infelizmente, ele foi, e graças a Deus isso tem mudado, mas o homem foi colocado um sofisma, e sofisma é mentira com cara de verdade, dizendo que o homem não chora, que o homem não precisa botar sentimento para fora, o homem não pode se expor, senão vai parecer fraco. Fraco coisa nenhuma. Bota para fora, compartilha e fala, cara, não gostei. Ou chega para tua esposa e fala, olha, isso não foi legal. Conversa com teu sócio e fala, olha, vamos fazer os ajustes, colega de trabalho, mas não guarda isso. Não guarde essa mágoa, não guarde esse rancor, não guarde esse ressentimento, porque quem vai sofrer é a gente mesmo. E a gente vai guardando e não libera o perdão, não tratamos isso, a gente vai fazendo de conta que está tudo bem, e aquilo vai se acumulando, e vai fazendo mal para nós mesmos, por isso é chamado de doença da alma. E o não liberar perdão tem tudo a ver com a nossa vida e com os nossos sentimentos e com situações que acontecem na nossa vida o tempo todo. Eu atendi um senhor, seus 65, 70 anos de idade, o filho dele frequentava a igreja onde eu pastoreava, e há muitos anos ele e o pai estavam em crise, o pai tinha abandonado a família, não tinha dado atenção, e o filho nunca tinha liberado o perdão para o pai, tinha uma mágoa muito grande, e o pai nunca tinha resolvido aquilo. Só que o pai foi internado com várias patologias, né? Já estavam falando em infecção generalizada, em falência múltipla de órgãos, e ele veio e falou para mim assim, William, cara, fez o que fez, mas é meu pai, vai pelo menos lá visitar esse cara, você pode visitar ele? E aí eu peguei e falei assim, Luizão, posso sim, eu vou visitar, mas você vai comigo? Ah, eu não vou, vai você. Eu falei, cara, vamos comigo. E ele não foi, e ele relutou, eu falei, tudo bem, eu vou. E aí eu fui visitar então o pai daquele rapaz, amigo meu. Chegando lá, aquele homem já estava nas últimas, e eu comecei a conversar com ele, a tentar trazê-lo, a reavaliar a vida, a falar que existe uma esperança em Jesus, e nós sabemos que existe essa esperança em Jesus, mas já pensando realmente em cuidar dali para frente, porque clinicamente já não havia esperança. E eu passei um mês visitando aquele homem e conversando com o médico falou assim, olha, eu não sei o que acontece, porque clinicamente já era para ele ter morrido. E ele permanece. Ele falou, só que não há melhora também, e nós não entendemos o que está acontecendo. E aí eu fui orar, e conversando com a minha esposa, voltei e fui conversar com aquele senhor. E fui desafiá-lo a reavaliar a vida. Fui desafiá-lo a reavaliar tudo aquilo que tinha acontecido, e encorajá-lo a fazer os acertos, fazer as reparações naquele momento final. E depois de muita oração e muita conversa, ele entendeu, e ele pediu para os filhos virem, e ele pediu perdão sincero, mas eu percebi, eu estava junto, de uma maneira muito sincera e muito profunda. Ele pediu perdão para os 3 filhos, os filhos liberaram perdão, foi um momento muito especial ali, né, naquele quarto de UTI, e aí eu pensei, bom, agora ele vai, né? Gente, 3 dias depois o homem levantou. Os médicos não acreditaram, ninguém acreditou, e o homem levantou e voltou para o quarto. Do quarto ele voltou para casa, e ele passou a ter uma vida, uma convivência harmônica com seus filhos. 1 ano depois ele morreu. Estava bem, 100%, estava tratado, tudo equilibrado, sob controle, 1 ano depois ele morreu. Mas é interessante que eu estive lá então para fazer aquele culto fúnebre, mas a paz que reinava entre os familiares era algo muito especial. E aí eu conversando com o Luiz, que foi o cara que me chamou, ele falou, William, cara, esse ano que a gente viveu junto, compensou por todos os anos de ausência, de dor e de sofrimento.
Foi maravilhoso a gente poder liberar o perdão, receber o nosso pai, e nós podemos resgatar tantas coisas. Meus filhos puderam curtir o avô, ele pôde curtir os netos, nora. Tivemos tempos especiais, marcas profundas, a ponto de apagar tudo que ficou lá para trás. E esse ano que nós vivemos juntos fez toda a diferença na nossa vida. E hoje, ele falando para mim, hoje eu entendo que Deus proporcionou isso, para que para que nós pudéssemos ser curados, para que pudesse haver a cicatriz. Ele falou, olha, e eu lembro de tudo o que aconteceu, mas não dói mais. Até porque, gente, perdoar não é esquecer. Esquecer é amnésia. Esquecer é esclerose. Perdoar não é esquecer. Perdoar é lembrar daquilo que aconteceu, mas não dói mais quando você lembra. Você lembra que doeu, mas foi curado. Que doeu, mas foi tratado. E quantas vezes a gente está doente da alma? Quantas vezes a gente está se remoendo? Quantas vezes a gente não entende o porquê que está acontecendo? E aí quando você para fazer uma autoavaliação, a gente para pensar, será que eu resolvi aquela situação que ficou pendente lá atrás? Será que eu resolvi aquele processo que ficou para lá? Será que eu pus em dia? Ou será que onde precisava uma cirurgia eu botei um band-aid e deixei ali? E aquilo vai contaminando e vai minando e vai atingindo todo o nosso ser. Será que a gente tem tratado a fundo como deve ser tratado? Será que nós temos liberado o perdão, pedido o perdão? E quantas vezes essa falta de perdão tem machucado a gente? E muitas vezes nós não perdoamos a nós mesmos. A questão não está no outro, está em mim mesmo. Quantas vezes você já teve aquele sentimento assim, por que eu fui fazer aquele negócio? Acabei complicando a minha empresa. Por que eu fui discutir com a minha esposa? Por que eu fui tomar aquela decisão? Por que eu peguei aquele caminho? E nós não nos perdoamos, e aquilo vai machucando, a gente não sabe o que está acontecendo, porque nós não nos perdoamos. Quantas vezes nós não perdoamos o outro, e a gente fica assim, não, mas aquele meu sócio me deu cano, e hoje eu estou na situação que eu estou por causa dele. Aquele chefe, eu dediquei a vida inteira trabalhando pela empresa, e na hora da gratidão eles me dão uma demissão, e eu até hoje não me ajeitei, estou torto até hoje. A minha esposa, ou a minha ex-esposa, ou aquele meu filho, ou o meu pai me machucou, e até hoje eu não consigo me libertar disso. E quantas vezes a gente está doente da alma, porque nós não liberamos perdão, ou não fomos capazes de pedir perdão quando a gente magoou o outro. Quantas vezes a gente não perdoa a Deus? Mas não perdoar a Deus. Não, Deus é o Todo-Poderoso, Deus é o ser soberano, Ele sabe o que Ele faz. Gente, Deus conhece o nosso coração. E não adianta, muitas vezes a gente fala assim, Deus, que bom, o Senhor sabe o que é melhor. Mas aí Deus levou aquele ente querido, talvez você passou por uma situação difícil na tua vida e fala, Deus, por que o Senhor permitiu isso? E a gente não acerta isso com Deus. E aquilo vai remoendo, vai machucando, e nós não perdoamos, nós não liberamos perdão, nós não pedimos perdão, e aí a gente passa por isso aqui. Não perdoar é eu tomar o veneno na esperança que o outro morra. Quem entendeu o que é não perdoar, não liberar perdão? É eu tomar o veneno na esperança que o outro morra. Talvez o outro ou a outra, aquela pessoa, nem lembre mais ou nem saiba que te magoou. E você está ali. E você está se remoendo, você está se machucando, você está adoecendo fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. E quando você olha, a pessoa nem tem noção do que aconteceu. E a palavra, a Bíblia, nos encoraja a gente buscar o exemplo em Deus, que nos perdoa. E nos perdoa, mesmo quando nós não pedimos perdão, Ele já perdoou. Ele está esperando que eu venha, Deus, eu me arrependo, me perdoa. Mas o amor dEle é tão grande que Ele já perdoou. Tem um texto no livro do profeta Miqueias, capítulo 7,
versos 18 e 19, que vai dizer assim: quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esquece a transgressão do remanescente da tua herança? Tu que não permaneces irado para sempre, mas tens prazer em mostrar amor. De novo terás compaixão de nós, pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. É interessante esse texto, porque fala assim que Deus perdoa o pecado e esquece a transgressão. Deus esquecer? A gente acabou de falar que perdoar não é esquecer, e Deus esquece. E aí, quando eu fui ler esse texto, eu gosto de estar lendo e orando e falar: Deus, me mostra, eu quero entender isso. E eu tenho aprendido muito com as minhas filhas, né? E eu lembro que a questão de 2 anos, eu tenho uma filha que vai fazer 5 anos agora, tem uma que vai fazer 17, eu conto isso toda semana para vocês, né? Acho que você já sabe. Mas a Ana Júlia, quando tinha seus 2 para 3 anos de idade, a gente estava sentado, eu e minha esposa, fazendo a nossa devocional, e a diarista tinha feito a faxina lá em casa e esquecido de colocar aquele protetor de tomada, né? Não sei se já perceberam, se é só na minha casa, mas tem um imã que atrai dedo de criança. Na minha casa é assim, não sei se de vocês quem tem filho pequeno aí, mas parece que tem um imã, né? Vai puxando, e daqui a pouco está lá. E eu estava com a Silmara ali, a Ana Júlia passou, deu uma olhadinha para nós, tipo, eles estão distraídos, e ela veio, e foi chegar o dedo, eu falei: filha, faz dodói, não mexe, não põe o dedo aí. Só que a gente estava terminando a devocional, e eu não quis parar tudo e procurar o protetor para voltar. Ela deu 30 segundos, ela deu mais uma olhadinha e voltou. E foi botar o dedo, eu chamei a atenção dela, ela disfarçou, mais 30 segundos, ela veio de novo, e aí eu fui mais ríspido com ela, para protegê-la. Porque ela não sabe, se eu fosse explicar: filha, olha, aqui tem uma corrente elétrica, se você botar o dedo, você vai tomar um choque. Ela não ia entender nada, ela só tinha que confiar que eu sabia o que era melhor para ela. E eu fui firme com ela, e ela desabou a chorar, estávamos eu e a Silmara. E aí ela veio correndo, chorando, de braço aberto. Eu pensei: bom, vai correr para a mãe, né? O pai brigou. É interessante que ela correu para mim. E me abraçou e gritava, falava assim: desculpa papai, desculpa papai. E gente, aquilo me desmontou, a ponto de eu esquecer a desobediência dela. O que importava para mim era a atitude dela de arrependimento. E quando eu vi aquela situação, para mim foi marcante o que Deus colocou aqui. Quando a gente vai arrependido para Deus e fala: Deus, perdoa, Ele fala assim: William, você pisou na bola, mas o teu arrependimento foi tão sincero que eu não quero nem levar em consideração. E é isso que Deus faz por nós. Ele nem leva em consideração, Ele fala assim: olha, teu arrependimento foi tão sincero, eu estou vendo sinceridade na tua atitude, que eu não quero nem lembrar mais. Vem para cá, deixa eu te abraçar, eu quero cuidar de você. E o texto continua dizendo assim: tu que não permaneces irado para sempre, mas tens prazer em mostrar compaixão, prazer em mostrar amor. É interessante que não fala assim, que Deus está dizendo assim: tá bom, William, pisou na bola de novo, vou ter que te atender, né? Fazer o quê? Eu prometi, eu sou um Deus de amor. Não, sabe o que Ele faz? William, que bom que você está voltando, que bom que você está mudando de atitude, que bom que você entendeu e você se arrependeu. Deus faz isso com prazer, e Ele nos deixa o exemplo para a gente agir da mesma forma. E o texto vai dizer assim: de novo terás compaixão de nós. Sabe o que é interessante? Você já passou por situação onde teu filho, ou a tua esposa, ou um colega de trabalho, ou um funcionário teu chegou e falou assim: cara, pisei na bola. E você vai falar assim: de novo? Alguém já passou por isso? Aí vem, mas de novo? Outra vez? A mesma coisa? Mas sabe o que a Bíblia diz? Que quando eu faço isso, Deus de novo tem compaixão de mim. Mais uma vez Ele vai se importar comigo. De novo Ele vai falar: William, já que é sincero, eu vou te perdoar. E para Ele não é obrigação, é prazer, porque Ele está vendo mudança de vida. E fala o seguinte: pisarás as nossas maldades e atirarás os nossos pecados nas profundezas do mar.
Quando a gente vai assistindo o National Geographic de vez em quando, né, vai mostrando os lugares mais profundos do mar, e são aqueles lugares onde a pressão é muito grande, onde é muito escuro, onde é quase inatingível. E a Bíblia diz que Deus jogou lá, a partir do momento que eu me arrependi. A partir do momento que eu pedi perdão, Deus fala assim, joga lá, onde ninguém vai achar. Muitas vezes a gente quer pegar um equipamento de mergulho e vou lá buscar para trazer à tona, para jogar no outro. Mas Deus jogou lá. E Ele falou assim, é para ninguém mais olhar. Se está perdoado, está apagado. Se está perdoado, é para lembrar como algo que não doeu mais. E Ele nos encoraja a agir dessa forma. Tem um texto que, olha, talvez você nunca tenha lido a Bíblia, talvez você nunca tenha prestado atenção em algum texto da Bíblia, mas eu duvido que você, pelo menos uma vez na tua vida, você já não tenha repetido ele. Que está lá na oração do Pai Nosso, que diz assim, lê comigo, por favor. Perdoa os nossos pecados de que forma? Quem nunca fez essa oração? Pelo menos uma vez na vida você já fez. Eu acho que mais vezes e mais vezes. O pessoal da minha idade, eu estudei em escola pública e naquele tempo o pessoal fazia uma prece, pelo menos uma vez por semana, e tinha que repetir isso. Então, pelo menos uma vez por semana eu fazia isso. E quantas outras vezes você já repetiu isso aqui? O que eu estou dizendo para Deus? Deus, do jeito que eu perdoo os outros, eu quero que o Senhor me perdoe. E aí Deus vai falar assim, e como você tem perdoado? E aí? Como você tem feito? Qual tem sido a tua atitude quando alguém te pede perdão? Ou quando alguém te magoa? Porque o liberar perdão, o perdoar, não quer dizer que o outro tenha que pedir perdão para você. Porque se o outro não pedir perdão, o problema vai ser dele. O peso vai estar sobre ele da tua parte, você vai botar a cabeça no travesseiro e vai dormir. Você vai descansar, você está em paz, porque você já fez a tua parte. Como eu tenho perdoado? Qual tem sido a minha reação diante das situações que me assolam no dia a dia, em todas as áreas da minha vida? Porque o exercício do perdão vai acontecer dentro de casa, vai acontecer no ambiente de trabalho, vai acontecer lá no futebol, vai acontecer em todas as áreas da minha vida. Qual tem sido a minha atitude? Será que eu tenho vivido isso, que eu tenho repetido tantas e tantas vezes no decorrer da minha vida? Eu creio que a palavra para nós essa noite é realmente esse desafio. Perdoa. Libere esse perdão. Seja você liberto. Peça perdão, e se o outro não perdoar, aí o compromisso vai ser com ele, porque você já fez a tua parte. Exercite isso dentro da tua casa, exercite isso com os teus colegas de trabalho, com os teus funcionários, com a tua esposa, com a ex-esposa, com os filhos. Mas exercite isso, você vai descobrir que é uma experiência libertadora. E quem vai sair ganhando é você. Quem vai sair ganhando com isso, não tenha dúvida, é você. Perdoar não é um sentimento, e sim uma decisão. Mas está difícil eu liberar esse perdão, então eu falo, Deus, está complicado, mas eu quero perdoar. E quando eu faço essa escolha, quando eu tomo essa decisão, o sentimento é gerado por Deus na minha vida. Mas eu tenho que fazer a escolha, eu tenho que tomar a decisão. E essa experiência, com certeza, vai ser libertadora para a sua vida e para as nossas vidas. Max Lucado, um autor que eu gosto muito, diz o seguinte: quando perdoamos alguém, as portas da prisão se abrem e o preso é liberto. Porém, o preso era você. Quando perdoamos alguém, as portas da prisão se abrem e o preso é liberto. Porém, o preso era você. Talvez essa seja a noite de libertação aí para a tua vida. A minha oração é que você
Tome essa decisão, que você decida perdoar ou pedir perdão, e deixa o restante que Deus vai fazer. Teu papel é tomar essa decisão e entrega o restante nas mãos do Senhor, porque com certeza Ele irá fazer. Vamos orar? Deus, a gente quer te agradecer aqui como homens pelo perdão do Senhor, ó Deus, com os nossos pecados, com as nossas falhas, com os nossos erros. Nós queremos te agradecer, ó Deus, porque o Senhor cuida da gente, o Senhor nos dá esse renovo, essa esperança, essa nova oportunidade de recomeço. E Pai, a gente quer aprender com o Senhor, com aquilo que o Senhor nos ensina, com o seu exemplo, ó Deus, o princípio do perdão. E queremos pedir, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando a cada homem aqui. Ó Deus, eu creio que todos nós temos situações aqui, onde já falhamos, ou alguém falhou conosco. E Pai, se tem alguma pendência aqui, que nessa noite, ó Deus, nós tomemos a decisão de pedir perdão e de liberar perdão, Pai. Que o Senhor esteja nos ajudando nessa decisão, crendo que o sentimento vai ser gerado pelo Senhor em cada coração. Abençoa, Senhor, continua, ó Deus, a nos ajudar a refletir em tudo isso que a gente ouviu nessa noite. Em nome de Jesus. Amém e amém.